Saudações, guerreiros! Eu sou Marco Aurélio e este é o canal Método Shakespeare, redação para concursos. No meu último vídeo, alguém postou em um dos comentários que pro concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul seriam chamados mais de 1.080 pessoas, porque todos os candidatos que estavam com a mesma pontuação, ou seja, empatados na posição 1.800, todos esses candidatos seriam chamados. Primeiramente, eu achei isso interessante, mas depois achei isso um pouco estranho, porque eu tinha visto que seria diferente. Então, eu fui, pesquisei no edital e realmente confirmei que não vai ser assim. Vejamos como vai ser. Caso haja um empate, e nós sabemos que pelo menos aí para o cargo de escrivão tem mais ou menos 72 pessoas empatadas, não, tem mais ou menos 100 pessoas empatadas com 72 pontos. Para o cargo de escrivão, acredito que deve estar algo parecido, talvez menos, mas com média de 74, 75 pontos, tem muitas pessoas empatadas. Então, mesmo para seguir para as próximas etapas, ou seja, TAF, exame médico, psicológico, enfim, vai ter um critério de desempate sim, não vai todo mundo. Os critérios de desempate estão aqui no tópico 17.1.1 do edital inicial da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que são esses daqui, ó. Maioridade, o primeiro critério de desempate. Posteriormente, a redação. Só que tinha gente que estava achando que esse primeiro critério aqui, o critério de maioridade, seria o candidato mais velho, mas na verdade não é. Isso aqui é o regimento do Estatuto da Pessoa Idosa. Então acredito que, salvo engano, seja a partir de 60 anos. E daí sim vai ter prioridade. Mas digamos que um candidato tenha 40 anos, ele não vai ter prioridade sobre aquele que tem 39. Não é assim. É a pessoa considerada idosa. E tem gente que passou, tá? Eu conheci agora, durante o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, eu conheci o homem que está entre os aprovados para o cargo de escrivão. Ele tem mais de 60 anos, tá? Devem ter mais alguns aí, né? São alguns milhares de pessoas que passaram. Então deve ter mais pessoas aí que estão nessa prioridade. Bom, isso nos leva ao ponto de que o segundo critério de desempate vai ser muito importante. A redação aqui, ó, critério de desempate mais importante. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Tem mais um ponto interessante aqui desse edital, o tópico aqui, 11.9.3. Este tópico do edital, ele deixa o edital muito aberto, muito subjetivo, porque ele estabelece que, como está escrito, em caso de novas convocações, ou seja, caso haja um novo TAF, para que estabelecer um outro TAF se a gente pode fazer tudo isso em uma única vez, aumentando a cláusula de barreira? Para que deixar o candidato numa expectativa de ser chamado daqui a alguns anos? Isso é muito complicado, porque quem está se preparando, ele investe dinheiro, investe tempo, e deixar isso aqui aberto desse jeito é injusto, tá? É injusto. Então, em caso de novas convocações, poderá ocorrer a alteração dos locais de realização dos testes ocorridos anteriormente, sendo respeitados os regramentos utilizados nas provas anteriores, de modo que as alterações não serão consideradas como justificativa para inaptidão nos exercícios. Tá, então, bem claro. Então, basicamente, ele deixa claro que existe essa possibilidade de ter um novo TAF posteriormente. No pior cenário, caso não haja uma ampliação dos candidatos que vão para o TAF, provavelmente vai acontecer. Porque eu já falei aqui em vários vídeos, muitas outras pessoas, principalmente a comissão dos aprovados, eles estão batendo na tecla, estão deixando isso bem claro, tá? É nítido que vai ser preciso mais pessoas para ocuparem as vagas. Até porque tem pessoas que nem vão participar do TAF, tá? Eu conheço pelo menos duas. Agora, durante esse concurso da Polícia Civil,
de Santa Catarina estava conversando com um candidato. Ele tá entre os aprovados e ele recentemente ele recebeu uma promoção no exército, então ele falou que para ele não valeria a pena, porque agora com essa promoção do exército ele vai ganhar a mesma coisa que na Polícia Civil, então não valeria a pena para ele participar do TAF. Como eu já falei, tem outras pessoas também que não vão participar do TAF porque não vai valer a pena para eles, até porque tem outra cláusula aqui no edital. Caso o candidato ele seja nomeado, participe do curso de formação policial e depois peça a exoneração antes de ter completado o período de estabilidade, ele vai ter que ressarcir o erário, ressarcir os cofres públicos, tudo que foi gasto com ele durante esse curso de formação policial. Então, essa cláusula vai assustar muita gente. Pode ter certeza que muitas pessoas não irão participar do TAF, o que complica ainda mais a situação. Tendo em vista que a chamada para o TAF é diferente da chamada para nomeação. Quando alguém é chamado para ser nomeado num concurso, normalmente é por e-mail, e ela tem a opção de avisar o órgão que está convocando a pessoa se ela vai querer ser nomeada ou não. No caso, se ela optar por não ser nomeada, vai ser chamada a pessoa a pessoa subsequente. Porém, para o TAF, não vai ser as pessoas que forem chamadas para o TAF, elas não vão ser convocadas, não vão poder avisar a banca organizadora que não vão participar. Não, as pessoas estão sendo todas convocadas, os 1.080 de cada cargo, só que os que não vão participar do TAF, eles não vão avisar. Ou seja, no dia do TAF, não vão ter 1.080 pessoas de cada cargo. Tá? Corre risco de ter muito menos, o que aumenta ainda mais a garantia, ou melhor, a certeza de que vão ter poucas pessoas para serem nomeadas para estas vagas. Deixa eu mostrar agora uma imagem para vocês. Eu já fiz um vídeo falando exatamente sobre esses números. Caso fosse no melhor cenário, imaginem só, todas as pessoas aprovadas no concurso que passaram pela parte mais difícil, que é o desafio intelectual, e provaram capacidade, se todas elas fossem chamadas, tanto para o cargo de escrivão, que atualmente tem aproximadamente 2.300 pessoas, e para o cargo de inspetor, que tem 3.100 pessoas. Depois de passar por toda essa peneira aqui, ó, que é o TAF, que aproximadamente 35% das pessoas são eliminadas. E depois de passarem pelo psicotécnico e depois de passarem por mais a peneira dos exames médicos e da investigação social, olha, prestem atenção, se todas as pessoas aprovadas forem chamadas, no final de tudo vai ter apenas 1.000 candidatos para o cargo de escrivão para serem nomeados e aproximadamente 1.400. Isso no melhor cenário possível para a segurança pública do nosso estado e para os candidatos que se dedicaram e estudaram muito. Mas nós sabemos que está longe disso. Na live que eu fiz com o Wilton Pereira e com o Igor Carvalho, foi falado o seguinte, que existe a possibilidade, não tem nada garantido ainda, de aumentar para 5 vezes, ou seja, nós vamos estar jogando com as mesmas regras dos candidatos que estavam para o curso de delegado, casualmente 5 vezes, tá? Pode aumentar. Tenham uma chance remota de aumentar 10 vezes. Eu recém fiz o cálculo aqui. Nós temos 360 vagas, tá? Casualmente 5 vezes, tá? Vezes 5, salvo engano, vai para 1.800. 1.800 candidatos vão ser chamados para cada cargo, ok? Caso aumente
para 10 vezes 360 vezes 10, não precisa nem calcular. Olha só, 3.600 candidatos de cada cargo vão ser chamados. Ou seja, vão todos os candidatos aprovados no cargo de escrivão e também vão todos os candidatos para o cargo de inspetor. E mesmo nesse cenário de serem chamados todas as pessoas, ainda corre o risco de, depois de todas essas peneiras aqui, ó, que é o TAF, o psicotécnico, exames médicos e investigação social, ainda tem risco de, dentro dos próximos anos, não terem candidatos aptos para ocupar essas vagas. Porque mesmo que todos esses sejam aprovados, olha só, dentro desse cenário dos 1.000 de escrivão e dos 1.400 de inspetor, tem aqueles que não querem. Não querem, porque eles vão para outros concursos, estão querendo uma carreira na Polícia Federal ou PRF, que está na eminência de abertura, carreiras fiscais, enfim. Tem mais isso ainda. Tá, agora eu quero trazer um dado para você, uma informação com relação à classificação e a importância da redação. Tá, primeiramente, desconsiderem isso daqui, ó, desconsiderem esses 5 aqui que eu errei na digitação. 0, coloquem aqui como 0, 72 pontos, tá? Porque não tem ponto quebrado na prova objetiva, mas tem ponto quebrado na redação, ou seja, considerem que um candidato que tirou 72 pontos na prova objetiva, que está ali concorrendo nas últimas vagas por cargo de escrivão, aumenta aí aproximadamente, vamos colocar 3 a 4 pontos para o cargo de inspetor. No cargo de inspetor, então, vou ter que colocar aqui, ó, 75 pontos. Vou colocar aqui, ó, 75. Tá. Caso esses candidatos aqui, ó, que tiraram 72, estão nas últimas vagas do cargo de escrivão, e 75 no cargo de escrivão, que tem muitos nessa condição, caso eles tirem uma nota mínima ali de 12 pontos na redação, aqui no caso, esse daqui, ó, o candidato C, e todas as outras pessoas que tirarem 12 pontos na redação vão ficar com 84 para o cargo de escrivão e vão para 87 para o cargo de inspetor. Porém, olha só a diferença que vai dar. Caso esses candidatos aqui, caso o candidato A, ele tire apenas meio ponto a mais, olha só, meio ponto, e o candidato B também tire meio ponto a mais, eles já vão para 84,5. Ou seja, roubou não, né? Ele subiu de posição, ganhou uma posição apenas por meio ponto. É por isso que a redação vai ser tão importante, tá? A nota da redação vai ser tão importante, porque ela vai mudar todo o jogo. Tem gente que pensa que aquele candidato que tirou uma nota muito boa na prova objetiva provavelmente vai tirar uma nota boa na redação. Não. Tem gente que não estudou, não dedicou tempo suficiente para redação e vai tirar uma nota baixa. E teve gente que estudou bastante, talvez não conseguiu colocar todo o conhecimento que adquiriu em prática na hora da prova objetiva e tirou uma nota baixa na prova objetiva, mas vai subir porque fez bastante redação. E vocês sabem que a maioria dos candidatos estava apostando que ia cair como tópico Maria da Penha, feminicídio. Tem gente aí que já tava com a redação na cabeça, gravada, e ó, se ferrou, tá? Por isso que é importante saber como escrever, independente do tópico. Se você saber dominar a estrutura, dominar os conectivos, dominar a lógica argumentativa, você consegue escrever sobre qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Porque o corretor, no momento da correção, ele vai avaliar a sua lógica argumentativa e como tudo está conectado. Simples assim, tá bem? Então, para finalizar, era isso. Olha só. Então,
só para falar então sobre os números dos candidatos que estão concorrendo ao cargo de inspetor. Eles vão ficar com caso eles fiquem apenas com 87,5, olha só, 87,5, eles vão subir. Olha só a diferença. Por isso que o recurso ele é tão importante. Então, caso vocês necessitem de auxílio para elaborar um recurso fundamentado, técnico, de acordo com o que a banca costuma aceitar, pode contar com o meu auxílio. Eu sou um profissional graduado em letras, já atuo na área de educação como professor de português, inglês e redação desde 2016. Entendo como as bancas funcionam, conheço e domino a estrutura de um recurso, tá bem? Então, só me procurem. Normalmente eu coloco o meu Instagram, o Instagram do canal, Método Shakespeare Redação para Concursos, e também coloco o meu WhatsApp na descrição. Só chamar. Força, guerreiros, bom estudo a todos, uma boa semana para vocês também.